Por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Somente este versículo, por enquanto, eu estou feliz porque estamos aqui na casa de Deus. E hoje é um dia muito especial, né? Nós tivemos esta oportunidade. Uma vez, me parece. E foi bom. Hoje não é diferente. Quando nos surgiu a oportunidade de trazermos aqui a palavra, eu fiquei feliz. Aí quando a gente viu a mensagem, eu falei com a minha esposa, e aí, eu vou? Como não era ela que ia pregar, ela falou, não, você vai. Se fosse ela, eu ia dizer não, né? Mas graças a Deus que nós estamos aqui, e é bom falar do amor de Deus e não negar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Eu vou fazer todo o esforço de ser breve, mas com bastante clareza naquilo que Deus tem colocado no meu coração. É algo tão importante para nossas vidas. Eu estive domingo lá na igreja da usina e trouxe ali uma palavra de Deus para os nossos irmãos. O irmão me convidou, o pastor, para me pregar sobre santificação. Quando ele falou que era sobre santificação, eu fiquei preocupado. Porque hoje a gente tem que pregar o que vive e viver o que prega. Então não é fácil você pregar aquilo que não vive. Então você precisa pregar o que vive e viver o que pregue. Então a palavra de Deus, ali eu preguei no livro de Romanos, capítulo de número 6, 23, e foi uma palavra muito abençoadora. Deus falou com a gente ali naquele lugar, poderosamente. E hoje a gente está aqui, para junto também poder falar do grande amor de Deus. E eu fico feliz, porque hoje nós vamos falar sobre oração. E oração é algo que todo cristão precisa fazer. Essa é a realidade. Se você não ora, você não tem vitória. A vitória só vem através daqueles que oram, que buscam as bênçãos de Deus. Isso é importante quando a gente toma essa decisão, porque sem oração não tem cristianismo. Se não fosse a oração, eu creio que nenhum de nós estaríamos aqui. O que é cristianismo? É religião. Eu sou da religião católica. Cristianismo, irmãos, é aqueles que buscam e só vem através da oração. E Paulo era um desses que oravam. Paulo tinha prazer em orar. Antes dele ser convertido ao Evangelho, tomar a decisão em servir a Cristo, ele também nos seus atos que ele praticava, aonde ele servia, aonde ele tinha o seu compromisso, ele era rígido naquilo. Ele cuidava com muito carinho daquilo que ele fazia, só que era o contrário à vontade de Deus. Mas quando ele veio para o Evangelho, veio para Cristo, ele continuou fazendo da mesma forma, melhores ainda. Porque aí, irmãos, Deus entrou com providência e mudou a história dele. Então, irmãos, cristianismo é buscar a Deus, é servir a Deus em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Porque sem termos a oração, a gente não tem o alcance desta vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Sem oração, irmãos, não temos salvação. Por que somos salvos? Porque oramos. Aí muitas pessoas às vezes dizem assim, mas como que pode? O pai não era cristão, a mãe não era cristão, o filho não era cristão, e como que ele aceitou a Jesus? Que oração foi essa? O pai não orou, a mãe não orou, o irmão não orou, mas tem um sobrinho, tem um primo, tem um tio que estava orando por você. Mesmo que a sua família não ore, Deus ouve a oração, e a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então não importa quem orou para você estar aqui hoje.
Não importa quem orou para Deus te salvar. O que importa é que Ele te alcançou através do Espírito Santo para mudar a sua vida. Eu sou fruto de oração. Deus me deu vitória, porque mudou a minha história através de quê? De oração. Eu estava perdido no lamaçal do pecado, sofrendo as piores consequências. Quantas vezes eu mesmo olhava para dentro de mim e dizia, eu sou pior do que qualquer um mendigo caído na rua. E para muitos eu era assim, mas para Jesus não. Porque aqui, irmãos, para Jesus o mendigo tem o mesmo valor que eu. Não tem problema nenhum, a salvação é igual. Então eu fui alcançado por esta grande salvação. E o que significa salvação? Escape do pecado. Salvação é se livrar do pecado, sair fora do pecado, porque a salvação ela vem para nos tirar a condenação. Louvado seja o nome do Senhor. Então é o escape de nós estarmos no pecado. Mas todos nós somos pecadores? Somos pecadores. Porque em Romanos capítulo 6, 23, diz que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o que é dom gratuito? Favor imerecível. Eu não merecia estar aqui, você não merecia, mas Deus nos alcançou pela sua graça. Deus nos alcançou pela sua misericórdia. Foi isto que Ele fez. O dom gratuito, eu não merecia, mas Jesus me deu. Eu não prestava, mas Jesus achou que eu era bom. Aí que tem aquele hino, eu não sei o que Ele viu em mim. Eu não sei por que Ele viu em mim. Mas Ele viu algo em mim que servia para servir a Ele. Então a salvação é algo de escarpos, de nós escaparmos do pecado. Sem a oração, irmãos, não há avivamento. De um avivamento. O trabalho das irmãs, as escolhidas, as festividades das irmãs, festividade dos irmãos. E isso, irmãos, só há avivamento se houver oração. Se não houver oração, não tem como haver avivamento. A nossa irmã Yomir, irmã Esther, a irmã aqui também, já é mais ou menos da época, né? Eu conheço o círculo de oração aqui desde a esposa do irmão Agil. Porque muito, a Tuane é mais nova aqui, né? Mas as irmãs não é que dizer que as irmãs é velha, mas as irmãs bem nesta luta há um tempo, né? Um tempo que as irmãs bem trabalhando nisso aí. E a gente via, irmãos, eu estou tentando ser bem claro aos irmãos, para que a gente possa entender hoje, né, pastor Fábio, pastor Mauro. Então, naquela época, quando as irmãs programavam uma festa das irmãs, eu não quero dizer que aqui tem, irmão, mas do lado de lá da ponte pode ter, né? O que se fazia, irmãos, quando falavam, vamos programar uma festividade das irmãs. O que as irmãs sempre faziam? Ao mês que vem, na segunda semana, a primeira semana é de oração. De jejum, consagração e busca pela presença de Deus durante uma semana. Para quê? Para Deus salvar, para Deus libertar, para Deus batizar com o Espírito Santo, para curar a enfermidade. Isto, irmãos, era feito uma semana antes. E quando acontecia o trabalho, irmãos, era um mover do Espírito Santo fora do comum. Eu disse que aqui não tem, mas do lado de lá da ponte pode ter. Hoje, quando se programa uma festividade, para falar dos irmãos, se
programa uma festividade dos irmãos, o que que se faz? Comprar o melhor terno, o melhor par de sapato para mim participar. Só que o melhor terno e o par de sapato, o terno de grife, não vai trazer a presença de Deus. Aleluia! Não vai trazer a presença de Deus. Se as irmãs escolherem, eu vou trazer um vestido, eu vou comprar um vestido de mais de R$600, o mais lindo que eu quero me destacar, também Jesus não vai estar. Porque o que vai trazer a presença de Deus não é a nossa vestimenta, é a nossa busca em oração pela presença de Deus. É isso que vai trazer. Há poucos dias, eu vou usar o nome do nosso pastor Mauro, para a glória de Deus. Eu fiquei maravilhado que ele chegou lá em cima, um sapato brilhoso, rapaz. Eu gostei, rapaz, de sapato, acho que é envernizado, não sei, não entendo bem não, mas acho que é verniz, não precisa estar engraxando, né, pastor Paulo? Aí eu vou comprar um daquele, se ninguém quiser me dar um, eu vou comprar, né? Então eu gostei daquele sapato, falei assim, que sapato, era até para pentear o cabelo, mas eu não tenho cabelo, não precisa. Mas irmãos, aí eu fiquei maravilhado, mas isso não vai impressionar a Deus. O que vai impressionar a Deus, irmãos, é o que está no meu coração, é o que está aqui dentro, irmãos, que vai trazer a presença de Deus para a minha vida, para a sua vida. Então não importa, se você puder usar, irmão, glória a Deus por isso, mas não se impressione que vai trazer a presença de Deus por causa daquilo que você está usando, não. Deus vai vir, o Espírito Santo vai vir quando o seu coração se volta para a presença dele. Aleluia. Sem a oração não tem a presença de Deus. Por quê, irmãos? A oração é um diálogo que temos com Deus. Tem momento que nós se colocamos de joelho na presença de Deus e Ele se aproxima de nós. Foi por isso que o profeta Jeremias diz: buscai-me-ei e encontrará e me achar-me-ei, quando me buscar de todo o vosso coração. Quando ele disse isso, irmão, ele disse que se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, a sua presença está conosco. Não tem como você fugir da presença de Deus se você busca Ele, se você se coloca na presença dEle. E a gente não deve ter aquela pressa, irmão. Nos dias atuais, nós estamos assim, eu vou orar, mas antes de acabar de colocar os seus joelhos no chão, já levantou, já está fazendo outra coisa, já está falando outras coisas. Não, irmão, na presença dEle, a fartura de alegria. Na presença dEle, a solução dos seus problemas. Na presença dEle, se resolve aquilo que o homem natural não pode resolver. Então não tenha pressa de sair da presença dEle, porque Ele vai mudar a sua história. A sua oração não vai mudar o que Deus quer fazer na sua vida, não vai mudar o quadro da situação, mas quem muda a situação não é a sua oração, mas é Deus. O que vai mudar é Deus na sua vida. Eu preciso que Jesus salve alguém, mas você não consegue salvar. Mas se você orar através da sua oração, Deus salva. Ele muda esse quadro. Ah, mas é difícil? É, claro que é. Não é fácil. Não é fácil. Mas é possível. Nós tivemos quinta-feira ali na igreja da Volta da Areia. E eu fiquei maravilhado com o presbítero Luiz. Porque a gente ligou para ele, já era tarde, né? Já era mais de 3 horas. Mas vamos chamar alguém. E ligamos para ele e ele se prontificou
em ir lá levar a palavra. Engraçado que a esposa dele, a nossa irmã, disse: olha, quando eu falei com ele, ele falou que estava lendo uma mensagem dentro do carro, lá em Itaperuna, e que ele ia na igreja hoje. E foi, irmãos, uma bênção. A igreja estava super cheia, e foi uma palavra, irmãos. Aí me deu coragem para vir pregar aqui hoje, pastor, porque se ele foi chamado 3 horas, e aqui a mensagem chegou antes de ontem de tarde, eu falei, eu não posso negar, porque o irmão foi e trouxe uma palavra abençoadora. Foi uma benção. Louvado seja Deus, porque sem oração, irmão, não tem o poder de Deus. Sem oração, irmãos, não tem a presença do Espírito Santo. Não tem a presença do Espírito Santo sem oração. Eu quero a presença do Espírito Santo. Então ora. Quero a presença do Espírito Santo. Jejua. Quero a presença do Espírito Santo. Lê a Bíblia. Quero a presença do Espírito Santo. Busca. É fácil, irmãos. E vai se resolver o que você precisa se você encontra aqui dentro. Aqui está tudo que você precisa para alcançar a sua vitória. Sabe por quê, irmãos? Muitos problemas, muitas situações não são resolvidas. Porque na minha Bíblia tem um versículo que diz que tudo que eu pedir a Deus, crendo, eu recebo. Então muitas das vezes que eu não recebo é porque eu não estou crendo o suficiente para receber. E Jesus só vai me dar na hora que eu crer realmente que é aquilo que eu estou pedindo para alcançar esta vitória. Então, irmãos, o Espírito Santo na vida do ser humano, ele ajuda em tudo para que ele não caia em contradição e alcance o objetivo que é a sua vitória. Glória a Deus. Nós temos exemplo de pessoas que oraram e obtiveram vitória. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 38, ela fala sobre o rei Ezequias. A Bíblia diz, irmãos, que ali Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E quem foi na sua casa não foi qualquer um. Foi um servo de Deus, enviado de Deus, um profeta de Deus. E leva um recado para um homem que está acamado. E diz: olha, Ezequias, na realidade você daí não vai sair. Porque a mensagem para você é que você vai morrer. Eu acho que se eu recebesse um recado desse, eu morreria antes, na hora. Mas diz a Bíblia, irmãos, que o profeta falou para ele e virou as costas e foi-se embora. Mas diz a minha Bíblia e a sua Bíblia que Ezequias virou o seu rosto para a parede e não fez uma oração longa. Pastor Ricardo, ele só disse: Senhor, olha, eu andei diante de ti, fiz o que era reto aos teus olhos. E diz a Bíblia que ele chorou. E quando ele faz essa oração, quando ele fala desta forma e chora, Deus não resiste. E diz ao profeta Isaías, que estava ainda no pátio: volta lá e diz a Ezequias que eu vou lhe dar mais 15 anos de existência. Por certo, eu não sei, não está na minha Bíblia, e creio que na sua também não está. Mas talvez Isaías diz assim: Senhor, mas eu fui lá agora e disse que o Senhor mandou dizer para ele que ele ia morrer, e agora eu volto para dizer que ele não vai morrer mais, que ele vai ter mais 15 anos. É isto mesmo, volta lá e diz para ele. E o profeta obedientemente voltou e disse: olha, Ezequias,
você não vai morrer agora mais. Agora você não vai morrer. Porque o Senhor mandou te dizer que vai te dar mais 15 anos de existência. Mais 15 anos de vida. Ezequias, irmão, recebe aquela palavra e creio que ele ficou feliz. Sabe por quê? Porque lá na 2 Reis, capítulo 20, verso 7, diz a Bíblia que o Senhor, quando ele recebe esta grande vitória, no capítulo de 2 Reis 20, o verso 7 diz que ele pega a folha de parreira e passou e sarou. E ficou curado. Recebeu a cura naquele momento. Aí Ezequias disse: mas como eu vou saber que eu vou viver mais 15 anos? O profeta disse: olha, o relógio de Acás, ele vai voltar atrás 10 graus. E quando ele voltar, você vai saber que Deus confirma que vai te dar mais 15 anos. Irmãos, eu creio que naqueles 15 anos, nenhuma carreta que passasse por cima de Ezequias matava ele. Sabe por que isto poderia acontecer? Não está escrito não, tá, irmão? Não vai procurar essa palavra na Bíblia, que não vai encontrar carreta lá não. Não, porque senão depois, né, pastor Mauro, pode chegar, aonde está escrita essa carreta? Não tem. Não está escrito. Isso eu estou conjecturando. Que pode acontecer, que se Deus falou que ele ia viver, Deus não ia deixar ele morrer de forma alguma, para cumprir a palavra que Jesus deu. Jesus disse que vai te salvar, irmãos. Não tem ninguém que vai tirar a sua salvação, não é, pastor Fábio? Se ele falou que vai te salvar, pode levantar o que for contra a sua vida, você pode ir lá no profundo, lá no fundo do poço, mas ele vai te salvar. É promessa dele, é palavra dele, e a palavra dele não volta vazia. Aleluia! Glória a Jesus. Que Deus maravilhoso é esse nosso. Aí, irmãos, Ezequias fica feliz, porque agora está confirmado que realmente ele não vai morrer. Eu não vou morrer, vou ficar tranquilo. Aleluia. É muita benção. Aí em 1 Samuel, capítulo de número 2, verso 1, fala de a oração de uma mulher que também não tinha situação. A coisa, irmã, para ela era difícil. Difícil, porque a sua colega que estava ali ao seu lado todos os dias infernizava a sua vida. O menino passava e falava: eu tenho filho, você não tem. As crianças corriam no quintal para lá e para cá, mas é meu. Mas, irmão, a minha vitória e a sua vitória está em falar com quem pode. Talvez, quantas vezes ela pode ter dito, não está escrito também, que ela pode ter dito para alguém: olha, estou sofrendo amargamente, situações difíceis, porque a minha concorrente lá me perturba todo dia. Mas essa pessoa não ia resolver o seu problema. Mas um certo dia ela disse: hoje eu vou resolver essa história. E foi para a casa de Deus e se colocou de joelho e disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou cuidar dele há um tempo e depois vou devolver para a sua casa. O Senhor vai me dar a bênção e depois eu vou devolver a bênção para a tua casa. Aleluia. Irmãos, quando ela toma essa decisão, Deus disse: agora eu entro na batalha. Agora é comigo. Agora ela falou com quem pode resolver. Aí no capítulo de número 1, versículo 18, 1 Samuel, aí diz a Bíblia que quando ela recebe, quando ela ora, e Deus ouve a sua oração, a Bíblia diz que ela se levanta dali e não tinha seu semblante triste. Já pensou naquele crente aborrecido, que toda hora que você olha para ele está triste, amargurado? Irmão, está faltando a presença de Deus.
porque a presença de Deus nos alegra, a presença de Deus nos traz felicidade. Nós estamos neste mundo, irmão, mas não somos deste mundo. Vai ter um momento que nós vamos ter que sair daqui. Então o que eu quero fazer, o que eu preciso fazer, é me preparar para uma vida que não vai terminar mais. Essa aqui, a Bíblia diz que é até 70. De 70 para lá é cansaço e infarto. Então eu já sei que estamos bem perto. Mas a outra lá, não vai ter dor, não vai ter cansaço, não vai ter pregação. A coisa vai ter louvor. Lá vai ter louvor. Né, Breno? Lá o irmão Breno vai cantar poderosamente. Lá vai ter um conjuntão que vai adorar dia e noite dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Livro de Isaías, capítulo de número 6. Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, meus queridos, não fique triste, porque o que nos espera é bem melhor. O que está nos esperando é melhor. É ali que nós vamos viver eternamente. Aqui vai passar, mas lá não. Lá vai ser para sempre. Agora, tem aí uma escolha. Onde você quer passar a sua eternidade? Com Cristo ou sem Cristo? Porque com Cristo é paz e felicidade. Sem Cristo é ranger de dente e sofrimento. Isso que lá no livro de Deuteronômio está escrito, o versículo da palavra de Deus dizendo: pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei hoje, para que viva tu e a tua semente. Então, irmãos, o seu sofrimento é a sua escolha. É o que você escolher, é que você vai passar. Quer viver com Jesus eternamente? Escolhe Jesus. Quer ficar sem Jesus eternamente? Escolhe o outro lado. Aí a Bíblia diz que, no livro de Mateus, diz que à sua direita está as ovelhas, mas à esquerda está os bodes. Então você deve escolher a direita, porque a direita é as ovelhas, a esquerda é os bodes. Infelizmente é a Bíblia que diz. É a Bíblia. Quem quiser brigar, vai brigar com a Bíblia. Não tem nada a ver. A Bíblia que vai responder. Então, irmãos, a escolha minha, a escolha sua, é que vai mostrar o nosso destino. A Bíblia diz que tem dois caminhos. Um que vai para o céu e o outro para o Hades. Se tem dois caminhos, eu imagino hoje, não sei, o pastor Fábio deve saber melhor, muito mais do que isso. Tudo enquanto é igreja. Mas se tem dois caminhos, irmãos, um caminho que vai para o céu e o outro para o inferno. Então, no fim, irmãos, querendo ou não, vão ter que se juntar. E vamos ajuntar, porque ele vem buscar os escolhidos, que está lá no livro de Apocalipse. E no livro de Apocalipse ele diz que bem-aventurado aqueles que tiver as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, e que possa entrar nos céus pela porta. Não é pela janela, é pela porta que você precisa entrar. A escolha é minha, a escolha é sua. Aleluia. Eu me impressiono com um homem de oração chamado Daniel. Daniel, no capítulo 5, versículo 13, diz a Bíblia que certa vez
O rei passou por uma situação difícil, e essa situação dele estava complicada, porque ele viu na parede uma mão escrevendo, e aquilo ali era a sentença dele, era a sentença do rei. Por quê? Porque ele tinha desobedecido, tinha ido para dentro da casa de Deus, tinha levado as suas concubinas, tinha tomado vinho, algo que pertencia a Deus, e Deus não deixa passar em branco. Deus vai lá e escreve a sentença. Só que os seus adivinhos, a quem ele confiava, não pôde, não tinha como revelar para ele o que estava escrito ali, porque só podia ser revelado por quem temia a Deus e tinha o Espírito de Deus. E a sua mulher disse: olha, lá tem um homem chamado Daniel, que quando Nabucodonosor teve um sonho, ele foi lá e revelou. O rei manda chamar Daniel. Daniel vem à sua presença. E quando ele está na sua presença, a pergunta que ele fez: você é o mesmo Daniel da época de meu pai? Aleluia! Breno tinha passado, tempo. Você é aquele mesmo Daniel que revelou o sonho naquela época? Ou você mudou? Hoje você não revela mais. Hoje você não ora mais. Hoje você não busca mais. O que você fazia naquela época, agora você não faz mais. Mas só que Daniel, o tempo passou, mas ele continuou sendo o mesmo crente. Cristão, irmão, não é aquele que sai a 1000 por hora, não, e chega ali e cansa, não. Você tem que ir devagarzinho, passo a passo. É devagar que você vai até chegar ao céu. Aleluia! Não precisa correr, irmãos. Não precisa passar à frente de ninguém. Vai devagar. E Daniel chega, irmãos, ouve esta palavra: eu sou o mesmo. Eu vou, mas vou te dar presente, vou te dar isso, não quero. Seus presentes dá para outro. Só que eu vou fazer o que Deus mandar. Eu vou te revelar: olha, seu reino acabou. Passou. Não tem mais. E diz a Bíblia que aquele rei... Então, irmãos, não brinque com Deus. Porque Deus é poderoso para te abençoar. Ih, não vai dar tempo. Mas o tempo, eu achei que o tempo era muito. Eu estava querendo que o irmão passasse para alguém cantar já 8h20 e o irmão cantasse aquele hino e mais outro para sobrar uns 10 minutos, 15. Mas ele cantou rápido hoje. Mas foi bom. Então, irmãos, a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Foi suficiente para levar ele da cova dos leões. Não quero dizer que você deve só orar 3 vezes. Se você puder orar mais, melhor ainda. Se ele foi livre. A Bíblia declara que ele orava 3 vezes. Eu não sei se ele orava mais. Por certo, sim. Era um homem de oração. Mas aquelas 3 vezes que ele orava também era o suficiente para livrar ele dos leões. A Bíblia diz que não é por muito falar que seremos ouvidos. Falo demais, não vai resolver nada. Mas a palavra certa resolve o problema. Aleluia. Então ele orando, ele teve essa grande vitória. 3 vezes no dia. Será que eu estou fazendo isso? Será que nós estamos fazendo isso? Ah, mas eu quero que Deus resolva o meu problema. Resolver mesmo situações difíceis 3 vezes, pelo menos. Se o problema é mais grave, mais forte. Oração. Assim é mais oração. Então, Deus vai mudar o quadro da situação, não porque é a minha oração que mudou, mas porque Deus é quem muda. Quando Ele quer mudar, Ele muda na nossa vida. Em Crônicas, capítulo 20, verso 3, 12, 15 e 17, nós estamos terminando. A Bíblia diz que Deus deu vitória a Josafá. O povo se levantou, a nação se levantou, e ele viu que perderia a guerra.
No verso 3, irmão, a Bíblia diz que ele teve medo. Quem aqui que está aqui que não tem medo? Eu sou medroso, eu tenho medo. Às vezes a pessoa diz, mas medo de que eu tenho medo de cachorro. Não parece, mas tem. Angi pro meu lado, eu, pode ser pequenininho. Tem medo. Então, irmãos, muitas pessoas, às vezes, têm mais coragem que outro. Mas diz a Bíblia que Josafá, no verso 3, teve medo. Mas quando você tiver medo, diz a Bíblia que ele disse, olha, chamou o povo e disse, olha, vamos para a oração. Porque quem vai resolver isso não é eu, mas é a oração do justo. E ele colocou o povo, irmãos, para orar. E Deus começou a lhe dar vitória. No verso 12, ele disse assim, Senhor, nós não temos força. Além de ser pouco, nós não temos força. E eles são muito. Mas eu quero saber quem tem mais força do que Deus. Disse, olha, Josafá, fica tranquilo, porque nesta peleja que está se levantando aí, não é você que vai pelejar. Se você permanecer da mesma forma, quem vai pelejar é eu. E aí eu nunca perdi uma batalha, e a sua também não vai perder, porque eu vou lutar por você. Aí Deus toca no coração do profeta Jaziel e diz, olha, Josafá, fica tranquilo, porque são muitos, sim, mas só que o Deus poderoso já mandou te falar que, está tudo certinho, da forma que você fez, vai resolver o problema, você já ganhou a guerra. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos com toda certeza, nós já ganhamos a guerra, nós já vencemos, pastor Fábio, só que nós temos que permanecer. Vai vir luta, vai vir problema, vai vir disse-me-disse, vai vir calúnia, vai se levantar, o que quiser, você tem que estar no caminho. A vitória já é sua, agora você precisa de alcançar a vitória. Sem oração, irmãos, não há vitória para ninguém. Sem oração você não tem vitória. Aí eu vejo no Evangelho de João, no capítulo 15, o versículo de número 5, ele disse assim, sem mim, nada podeis fazer. Você quer fazer alguma coisa, clame por Ele, porque sem Ele, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu sei que essa palavra, irmãos, ela me bateu muito. Sabe por quê? Porque eu vou precisar cada dia aumentar o nível de oração. Quando eu preguei domingo sobre a santificação e fui descobrir o que é santificação, aí eu preciso melhorar. Eu tenho que melhorar. Aí quando veio essa palavra hoje da oração, eu vou ter que melhorar. Eu vou ter que buscar mais. Eu vou ter que orar mais. Então, irmãos, porque aquilo que você prega, você tem que fazer. Porque senão, como é que você vai fazer? Aí eu vou pregar, mas eu não vivo isso. Eu vou falar, mas eu não faço. Então, irmãos, se eu não faço, eu não posso obrigar ninguém ou falar ninguém para fazer. O que eu devo fazer é buscar em Deus a minha vitória.